Os reis da pancadaria do mundo animal. É isso aqui que a gente vai comer enquanto assiste açaí. Que isso? Esse vídeo foi feito pra gente. A gente discutiu esses dias. Vamos ver se na nerdologia tá certo ou se tá errado. Olha o açaí de 30 reais aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Nerdologia. Meu nome é Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista de ciência e autor do livro Homo Ferox, As Origens da Violência Humana e o que Fazer para Derrotá-la. E hoje, nesse episódio, vamos descobrir quais são os mamíferos mais violentos que existem por aí. E se a gente quer entender porque a nossa espécie muitas vezes acaba Quero só comentar que açaí ruim da porra, velho. descambando pra pancadaria, um bom começo é tentar pensar em termos comparativos. Afinal de contas, como a gente sabe desde Darwin, o Homo sapiens tem uma história evolutiva que conecta a nossa espécie com os nossos parentes primatas e com os demais mamíferos. Será que no meio de milhares de espécies de animais que existem por aí, a nossa é mais ou menos violenta que a média? E quais são os fatores que fazem um bicho ser mais ou menos propenso a sair no braço? É isso que a gente vai tentar responder isso aí é boa vídeo. pergunta. Não é por nada não, mas eu acho que vocês vão ficar chocados. Tá vendo esse sujeito boa praça aqui? E esse cara aqui, suposto amigo da criançada? Pois acontece que esses caras andam escondendo uns segredinhos bem sujos debaixo do tapete. Timão. Mas antes de queimar o filme deles, é bom definir melhor o que a gente vai considerar como violência aqui. Pro vídeo não ficar do tamanho daqueles que o Pirula faz, a gente vai examinar apenas a violência letal intraespecífica. Ou seja, aquela que acontece quando um animal mata outro bicho da mesma espécie que ele. Aquela história de que fora o ser humano, todos os outros animais só matam pra comer ou pra se defender é uma grande balela, infelizmente. As análises mais recentes mostram que a violência letal dentro da mesma espécie é até relativamente rara no caso de muitos mamíferos, mas isso não significa que ela seja inexistente. E diversas espécies, inclusive, têm comportamentos muito parecidos com as guerras que a gente vê acontecendo na nossa espécie. Caralho. O levantamento mais completo feito sobre esse tema até hoje foi publicado pela equipe do cientista espanhol José María Gómez, que trabalha na Universidade de Granada. Eles compilaram uma quantidade gigante de dados de mortalidade de mais de 1000 espécies de mamíferos. O Gomes e os colegas dele descobriram, para começo de conversa, que há registros de assassinato, entre aspas, em 40% dessas espécies. Porém, quando todos os indivíduos mortos de todos os tipos de mamíferos são somados, a boa notícia é que morrer nas mãos de um companheiro de espécie até que é bastante raro. No total, só 0,3% das mortes registradas aconteceram por essa causa. Outra coisa que ficou clara nessa análise é que alguns subgrupos de mamíferos, ligados pela trajetória evolutiva dentro deles, tendem a carregar uma probabilidade maior ou menor de apelar para a violência letal. Isso significa que a história evolutiva... Sérgio Moro já disse. É impossível acabar... Como é que é a frase do Sérgio Moro? O crime é impossível acabar totalmente porque a mente humana veio do macaco, um animal assassino. Foi dito já. Tá escrito. Desses ramos da árvore dos mamíferos parece ter favorecido comportamentos mais ou menos violentos ao longo do tempo. Os grupos que incluem morcegos, baleias e coelhos, por exemplo, registraram menos mortes desse tipo do que a média dos mamíferos. Já os primatas, que são do nosso grupo, infelizmente parecem ser bem mais sangue no zóio do que a média. A média de mortes por violência letal dos primatas é de 2,3% da população. O número cai um pouquinho no caso dos grandes macacos, que é o grupo dos chimpanzés, gorilas e humanos, para 1,8%. Pois é, ainda é bem pior que a média dos mamíferos. Humanos é só primatas, isso? Outro subgrupo no qual o bicho pega mais que a média é o dos carnívoros, ou seja, o que inclui felinos, cães, ursos e outros bichos parecidos. Além dessa questão da influência evolutiva, parece que tem outros elementos do comportamento e do estilo de vida de cada espécie que influenciam a propensão a partir para a porrada. Por exemplo, espécies que são territoriais, ou seja, possuem um território mais ou menos fixo que elas defendem contra membros de outros grupos, acabam se matando mais, o que faz bastante sentido se a gente parar para pensar. E as espécies sociais também têm mais mortes desse tipo do que as espécies solitárias. Esse segundo ponto provavelmente tem a ver com duas coisas. Primeiro, os bichos sociais tendem a competir com os outros em grupo, o que aumenta a chance de conflitos envolvendo vários indivíduos, que podem ser bem violentos. Em segundo lugar, se você passa o tempo todo com outros sujeitos da sua espécie, pode acabar entrando em conflito com eles pelos mais variados motivos, e isso nem sempre acaba bem.
Aliás, no caso de vários grupos de chimpanzés que viviam na África até algumas décadas atrás, a coisa acabou bem mal. Nos anos 60, quando esses primos de primeiro grau da humanidade começaram a ser estudados na natureza pela britânica Jane Goodall, muita gente ficou chocada ao perceber que havia conflitos letais entre os grupos deles. Teve até cientista dizendo que alguma coisa estava errada, que as brigas eram sinal de algum tipo de perturbação no ambiente. Só que de lá pra cá essa possibilidade caiu por terra. Até hoje, os cientistas já registraram pelo menos 150 assassinatos de chimpanzés cometidos por outros chimpanzés. Sérgio Moro tá certo mesmo. 2/3 dessas mortes aconteceram no confronto entre grupos diferentes. Olha isso! Em vários casos, os confrontos foram acontecendo até que um grupo matasse todos os membros do outro grupo e tomasse o território deles. Qualquer semelhança com a guerra humana não é mera coincidência. Aliás, os dados sobre conflitos entre grupos de lobos são muito parecidos com os de chimpanzés. Para todos os efeitos, os lobos também combatem em guerras. Aliás, acho que ninguém vai ficar surpreso se eu disser que os lobos estão no top 10 dos mamíferos com mais violência letal, com 12,81% das mortes causadas por outros lobos. Mas o mais doido é que os lobos estão só na 6ª posição. Os leões, outro bicho que todo mundo acha feroz, estão em 5º lugar. Sabe quem é o campeão da matança? Ele, Timão Sangue no Zóio. Quase 20% dos suricatos são mortos por seus companheiros de espécie. Desgraça! Hakuna Matata é o escambau, bicho. Mas calma que piora. Tem 3 espécies de lêmures no top 10 também. Entre eles, na 8ª posição, temos um tipo de sifaca. O mesmo gênero do subumafu da TV, senhoras e senhores. Caralho! Ele ainda tá empatado com as chinchilas. Sim. O quê? Chinchilas. Tanto os sifacas quanto as chinchilas matam 12% dos seus companheiros de espécie. Já o último do top 10 é um bicho mais normal. A onça parda ou sussuarana, comum aqui no Brasil. A chinchila, cara, é um bichinho que fica na gaiolinha ali. No total, a lista tem 5 carnívoros, 4 primatas e 2 roedores. A soma dá 11 por causa do empate entre as sifacas e as chinchilas. E a nossa espécie? Bom, o que a gente sabe sobre sociedades de caçadores-coletores, que parecem ter sido o modo de vida padrão da humanidade durante centenas de milhares de anos, indica que a nossa violência letal está dentro da média dos primatas. Preocupante, mas bem longe desse top 10. A história mostra que a gente é capaz de diminuir bastante essa média ou piorar muito as coisas. Depende de nós. Muito obrigado por acompanhar o Nerdologia até Não aqui. esperava, viu? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. A porra do Timão. Tem muito mais detalhes sobre... Cara, a porra do Timão... É só pegar isso aqui, ó. Será que eles teriam matado o Timão? Eles teriam matado o Timão, né? Porque o Timão era incompetente. E trouxe problema pra eles. Várias vezes. Corra, cheire, disfarce. Aqui um pobrezinho do meu Timão, ó. Por isso que ele meteu o pé, porque senão o tio... Como é que era o nome do tio? Tio. Ia comer ele, frito, assado. Aqui estamos. Da Pedra do Rei para a Toca da Vergonha. Pedra do Rei para a Copa da Vergonha. Copa da Vergonha. A gente vivia tão por baixo que morava em subterrâneos. Mas não precisa acreditar em mim. Vou deixar que os suricates te contem como era. O que foi isso? Rápido que a hiena já vem. A hiena nem era problema. Tá vendo Last of Us, Guto? Tô vendo. Vocês viram o último episódio? Eu vi ontem, finalmente. Profundo, bonito. Isso! Rápido que a hiena já vem. Construindo a escavação do nosso lar. Cara, Rei Leão 3 é um filme subestimado demais. As pessoas mal conhecem o 2, o 3 então. Timão, por favor, vocês viram meu filho? Ele passou por Cadê aqui. o pobre do... Não era aqui que o... É aqui que ele destruía. Isso foi o... Timão! Tio Max. É, Tio Max, ela falou ali agora, né? Por isso que a memória lembrou. Medo, sou escavacheiro. Olha que bicho incompetente. Olha que bicho incompetente. O trabalho dele é ser
o sentinela. Timão ou sentinela? Disfarce. Pra ver se vem hiena pra comer o cu dos bichos. Eles entram tudo na covinha com a bunda pra cima. Os bichinhos. Vira tudo alvo de hiena. Eu gosto deste som. Corra, cheire, disfarce. Corra, cheire, disfarce. Corra, cheire, disfarce. Corra, cheire, disfarce. A vida é mais que medo, que ser o lanchinho de alguém. Eu não sou somente um brinquedo. Sei me defender muito bem. Escavação Eu só achei Rei Leão 1, assiste o 2 e o 3, você vai é gostar. assunto passado. Eu Quero uma nova missão. Vou mexer e ficar acordado. Posso virar refeição. Eu tô afim de cuidar de mim. As hiena. Vou te dizer o que o suricate quer. Ele é um bom vivan, esteja onde estiver. Preciso de um lugar sem voz, sem calor. Eu quero descansar, curtindo paz e amor. Eu quero deixar claro aqui que isso aqui é uma clara analogia pra que o Timão tinha um trabalho e ele ficou fumando maconha e não percebeu que os bichos estavam vendo, viu? Claramente, não existe outra leitura a não ser Timão maconheiro. Para Rei Leão inteiro. Quero sombra e água fresca, um sorvete na mão. Sem me preocupar com túnel ou escavação. E se alguém me procurar, diga que saí. É isso aí. É isso aí. Eu sempre fui bom em dar no pé. Agora vou mandar no show. Eu sempre fui presa de um bicho qualquer. Mas esse tempo acabou. Hienas, adeus. Esse é um sonho meu. Olha só, é um jantar com música. Confesso que não esperava tanto luxo. E pra você também. Você também. Cara, tem duas coisas assim que são maconha pura em Rei Leão. Hakuna Matata, né? Nem preciso dizer. Hakuna Matata, é lindo dizer, você vai entender. Jovens levando a criança pro seio da droga. Aí, ó. Aqui, ó. Provando. Larica. Isso aqui é larica. Que nojo! Aí, ó. Gosto de galinha. Larica pura. Qualquer coisa entra. Isso são guloseimas raras. Mas, nossa, muito gostoso. Gostoso e crocante. Vai aprender a gostar. É o que eu digo, garoto. Esta é que é a boa vida. Sem regras ou responsabilidade. Vida mansa. Cremoso. E acima de tudo, sem problema. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.